geografia física. Isso aí, agora nós iniciamos com a gravação, então eu acho bem bacana e bem relevante saudá-los novamente e dizer da satisfação em tê-los em mais uma aula de geografia física. E eu acredito que o assunto abordado hoje, ele encerra-se um ciclo bem relevante dos 3 principais elementos da biosfera e que podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem de vocês e irá auxiliá-los na avaliação, ok? Eu vou compartilhar minha tela, só preciso que alguém me diga o momento que vocês conseguirão visualizar. A hora que vocês conseguirem visualizar, por favor, alguém pode me abrir o microfone e dizer sim ou não? Já dá para ver. Fechou. Então, novamente, né, dando início à nossa aula de hoje, trabalharemos um dos principais elementos, que é a atmosfera, ok? Então, lembrando que a biosfera, nós já iniciamos com a litosfera, que é a camada rochosa do planeta Terra. Partimos na última aula para a hidrosfera, então nós trabalhamos a questão hídrica, e hoje nós encerraremos com a atmosfera, que é a parte gasosa que nós temos no nosso planeta. Dentre estas questões, muitas das questões do Enem abordam pequenos detalhes, então, como eu sugeri na última aula, o mapa mental ele é bem aceito e bem criativo, até porque como o conteúdo é muito extenso, a gente tenta diminuir o máximo que a gente consegue e torná-lo relevante pelo curto espaço de tempo da nossa aula. Mas se vocês, no decorrer, tiverem alguma necessidade de interromper e questionar alguma coisa, sintam-se à vontade, ok? Então, iniciando a falar um pouquinho da atmosfera, nós temos que lembrar que ela é a camada de ar, tá, que compõe o nosso planeta. Então, nós temos nele muitos gases. E esses gases, como qualquer coisa que nós temos na superfície, eles fazem pressão, eles pesam. E eles são direcionados ao núcleo da Terra. Por quê? Porque nós temos uma atração gravitacional. Então, hoje, nós ficamos eretos com os pés voltados para a Terra em decorrência da atração gravitacional também. Assim funciona com todo o nosso sistema, inclusive com a atmosfera. Aproximadamente, nós temos 1000 quilômetros de extensão e ela é dividida em camadas. Essas camadas a gente vai verificar daqui a pouco. E nós temos, dentre essas camadas, alguns mais, outros menos, gases que as compõem. Então, nós temos um volume bem grande de nitrogênio, nós temos o oxigênio e outros gases, como o gás carbônico, argônio, dióxido de carbono e o vapor d'água. Então, hoje, a atmosfera tem uma importância? Com certeza. Por quê? Fonte de oxigênio, então nós podemos respirar onde nós estamos em decorrência deste gás. Regula a temperatura e clima, que a gente vai visualizar daqui a pouco, a importância da atmosfera também, distribuição de chuvas e protege-nos contra as radiações cósmicas e meteoros. Então, ao observarmos as diferentes camadas da atmosfera, nós podemos identificar que cada uma delas tem uma altitude e uma temperatura que vai variar. Por quê? Quanto mais próximo nós estivermos saindo das camadas, aí nós temos uma temperatura bem mais elevada. Então, a primeira camada e a principal, que é aquela que a gente está vivendo agora, é a troposfera. Então, é a camada mais próxima da superfície terrestre. Então, é nelas que nós encontramos o maior volume de oxigênio, assim como o nitrogênio e o CO2, ok? É nessa camada, que ela vai variar até mais ou menos 11 a 12 quilômetros de altitude, que nós temos os fenômenos meteorológicos, então as chuvas, os ventos, aonde os aviões, helicópteros e balões que eles costumam trafegar. Claro que dependendo do equipamento, dependendo do avião, ele vai estar numa camada acima da troposfera, ok? Nesta camada acima, que nós temos a principal cobertura do nosso planeta, que é a camada de ozônio, que se localiza na estratosfera. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vermelha, aqui, ó. A estratosfera. Então, ela vai ter uma variação em torno de 20 a 30 quilômetros, lembrando que ela está acima da troposfera, e é nessa regiãozinha que a gente vai ter a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar, que ela serve como um cobertor para a superfície terrestre.
porque ela retém muito da radiação, ela auxilia que nós tenhamos uma temperatura média do nosso planeta, então todos esses benefícios são em decorrências dessa camada do ozônio. Só lembrando que o ozônio é um gás, ok? Conhecido também como filtro solar. Então ela fica nessa regiãozinha da estratosfera. Na terceira colocação, nós temos a mesosfera, que é a região dos gases aí que nos protegem dos meteoros. Então aqui no invés de menos é mesosfera. Então ela está em torno aí de 50 a 80 quilômetros da superfície terrestre. Então os raios cósmicos também, ao adentrarem ao planeta Terra, eles têm as mudanças de temperatura que impactam muito. E quando temos essas mudanças de temperatura, eles podem se partir em vários fragmentos menores. Então ele entra na superfície numa alta velocidade, numa temperatura bem elevada, e quando ele chega na camada da mesosfera, que é onde eu tenho uma mudança de calor, se vocês observarem, eu tenho aqui em torno de 5 graus, ele vai se partir. Então, por isso que ele vai nos proteger dos meteoros, ele vai deixar em fragmentos menores, ok? Temos a termosfera, nessa regiãozinha aqui, então nós temos o ar um pouquinho mais rarefeito, tem uma dificuldade maior para respirar, porque o oxigênio ele já está bem diminuído, tá? Nós temos a questão dos ventos solares que são interceptados nessa camada por conta a questão magnética da Terra. Então, eles já são direcionados para as regiões polares. Então, uma forma de nós observarmos todo esse magnetismo nas camadas da atmosfera são as auroras boreais e austrais. Então, boreais ao norte e austrais ao sul, que é aquelas cores que se formam em decorrência dessa mudança de temperatura e do magnetismo nas partes mais frias do nosso planeta, que no caso é a região polar. E também onde nós temos a ionosfera. Então, junto com a termosfera, tem muitas bibliografias que nos trazem a ionosfera como uma camada também acima da termosfera, é onde nós temos uma camada de íons muito grande, e aqui que nós podemos ter a dissipação de sinais de frequência de rádio, internet, televisão. Então, muitas vezes eles podem ficar alguns satélites nessas camadas da ionosfera, que ela está acima da termosfera. E por último, a camada de maior distância e de maior temperatura que a gente vai encontrar, que é a exosfera. É ali que nós encontramos alguns satélites espaciais, que nós estamos quase saindo, né, do nosso planeta. Automaticamente as temperaturas são muito elevadas, então passa de 1000 graus, porque não tenho mais nada que me protege, não tenho mais nenhum gás que me protege, tá? Automaticamente, como o ar é rarefeito, a temperatura ela é muito maior, ok? Então essas aqui são as principais camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Exosfera já lembra que é exit, então é a última, é a saída que a gente vai encontrar. Perfeito? Na sequência, a gente já visualizou então que nós temos camada de ar que protege a superfície, que é a troposfera. Vamos nos direcionar basicamente a ela agora, tá? Dentro da troposfera, nós temos dois elementos bem importantes e de uma diferença bem razoável, que é tempo e clima, tá? Então, diariamente, nós observamos, quando nós ligamos o jornal, nós temos a previsão do tempo, nós não temos a previsão do clima. Por que a gente tem a previsão do tempo e não tem a previsão do clima? Porque o tempo é uma condição atmosférica momentânea. Então, como eu falei para vocês há pouco, está relampeando aqui no bairro Petrópolis, aqui em Concórdia, enfim, quem mora aqui, dependendo do lugar mais alto, vai poder visualizar. Tá chovendo? Não tá. Agora, a Carol está em Ipumirim. Ipumirim está chovendo. Uma distância curta. Muitas vezes pode estar chovendo no centro da cidade, mas nos bairros não. Então, é um local específico, num momento específico, e ele pode variar. Então, é muito comum, de um lado do bairro está chovendo, do outro não, ok? Então, por isso que nós temos diariamente a previsão do tempo. Já o clima, tá? Ele é algo mais difícil de mudar. Ele não é, assim, instável a ponto de dizer, o clima hoje é um, o clima amanhã é outro. Por quê? Porque o clima ele é uma junção, vários conjuntos de tempo, tá? É uma soma de vários elementos, de várias condições atmosféricas e características diferentes. Ou seja, uma área mais fria, uma área tem uma umidade maior, uma área de seca, uma área de excesso de chuva. Então, tudo isso ele vai fazer com que o clima se torne algo que a gente vai encontrar naquele espaço numa maior característica.
tá? Um predomínio maior de uma condição temporária e que vai formar um clima. Então, basicamente, eles fazem uma análise de 20 a 30 anos de diversos tempos atmosféricos para definir um clima, tá? Então, não é algo de um dia para o outro. Por isso que a gente vai visualizar daqui a pouco os diferentes tipos de climas que a gente tem no planeta Terra e até mesmo aqui no território brasileiro, ok? Gente, para que nós possamos analisar tipos de clima, alguns elementos são bem importantes e são levados em consideração. Por exemplo, a temperatura. A gente sabe que a temperatura ela é o aquecimento do ar, que indica nele a quantidade de calor que a gente vai ter. Basicamente, ele é proveniente dos raios solares. Todavia, a superfície terrestre faz com que nós tenhamos um aumento dessa temperatura em decorrência dos elementos que ali eu encontro. Tá? Então, boa parte da radiação solar ela é absorvida pelo ar, perfeito, mas uma boa parte também ela é refletida por todos os elementos que compõem a superfície. O concreto, o vidro, o asfalto, a água, tá? Então, espaços mais arborizados, eu tenho uma temperatura menor em decorrência dos elementos que lá compõem aquele espaço. Já em áreas mais urbanizadas, eu tenho um aumento de temperatura razoável, que pode variar de 1 a 2 graus centígrados, dependendo do espaço que eu esteja e do momento que eu me encontro lá, ok? Então, outra coisa importante que está relacionado com a temperatura é o efeito estufa. Tá? A gente sabe que nós temos uma temperatura média de 15,5 graus do planeta Terra. Está aumentando? Está. Em decorrência do aumento da liberação de gases, de combustíveis fósseis e outros que estão sendo liberados na atmosfera, fazendo com que nós tenhamos aí um aumento expressivo de algumas áreas, principalmente as mais urbanizadas, ok? Mas é um fato bem relevante que está crescente no nosso planeta e a gente já está notando algumas mudanças, principalmente nas áreas polares, nas calotas polares, com o derretimento dos gelos que ali compõem e aumentando o nível das águas dos mares e oceanos, ok? Outra coisa importante relacionada à temperatura é a média térmica diária e a mensal. O que seria essa média térmica? Eu somo todas as temperaturas do meu dia e divido pela quantidade de temperaturas que eu somei lá. Então, eu tenho uma média, tá? Uma média térmica de quanto foi a média daquele dia, naquele espaço, em determinada data, e assim sucessivamente eu vou conseguindo criar uma média mensal, ok? Temos temperaturas máximas e mínimas, ou seja, é o máximo que eu chego numa previsão e a mínima que eu posso chegar. Posso ter mais ou menos sentido de questão de temperatura? Sim. Por quê? Porque os elementos que compõem o espaço vão influenciar. Então, pode ser que no jornal diga que vai estar 27 graus, mas se eu estou no meio da cidade, com os elementos que ali compõem, a sensação térmica pode passar de 30. Da mesma forma, a mínima, se eu tenho, por exemplo, muito vento, a temperatura vai ficar mais baixa. Se eu estou no local mais elevado, automaticamente isso vai fazer com que a sensação se torne mais fria, menor, ok? E amplitude térmica. O que seria essa amplitude térmica? É a diferença que eu tenho entre a máxima e a mínima. Então, se aqui deu 27 graus de máxima, ok? E eu tenho a 13 de mínima, eu vou ter uma amplitude térmica de 14 graus, tá? Em áreas mais próximas da linha do Equador, eu tenho uma amplitude térmica de pouca diferença. Por quê? Eu não tenho as mínimas muito baixas, ok? Já em contrapartida, nas áreas mais subtropicais, de climas onde a temperatura ela pode chegar a 3, 4, 10 graus, eu tenho uma amplitude maior, ou seja, eu tenho a máxima de um volume razoável e a mínima num volume mais baixo. Então, todo o local que eu estou pode ter influência, basicamente, desses elementos da temperatura. Perfeito? Outra questão que é analisada junto com o meu clima, umidade do ar. Quando eu falo em umidade do ar, eu lembro de nuvem. Por quê? Porque ela é um conjunto de minúsculas gotículas d'água. Então, a condensação do vapor, ele vai formar estas nuvens, que basicamente é água, mas em forma de vapor, ok? Que fica suspensa na atmosfera.
Então, eu tenho vários tipos de nuvens que vão ter características diferentes. A nuvem de temporal, que é conhecida também como uma bigorna, que é a cumulonimbus, que é essas nuvens aí, como nós tínhamos antes aí no céu. Ela está carregada de energia, porque eu tenho mudança de temperatura, ela está saturada de vapor da água, e que daqui a pouco, dependendo da onde eu esteja, e dependendo da característica da minha precipitação, da minha chuva, eu vou ter o encontro dessas nuvens dando origem a cúmulos nimbus, por exemplo. A cúmulos, que é aquela que parece um monte de bichinho no céu, que muitas vezes não está tão carregada de água, de umidade. Stratus cúmulos, nimbus stratus, são níveis médios, então também pode ocorrer chuvas. A nuvem stratus basicamente não vai ter chuva. Altos cúmulos, então dependendo da altitude que a minha nuvem está, ela vai ter uma fragmentação, como por exemplo a cirrocúmulos. Automaticamente eu não vou ter água em grande quantidade, e se chover, se precipitar, a água nem sempre chega na superfície terrestre, porque a quantidade de água é muito baixa, ok? Nevoeiro e neblina, então também é a condensação do vapor da água, muito mais próximo do solo, então eu tenho nevoeiro com uma visibilidade inferior a 1 quilômetro, basicamente eu não enxergo muita coisa na minha frente, e eu tenho a neblina, que aí eu tenho uma visão um pouquinho mais estendida, que é superior a 1 quilômetro de extensão, tá? Então todos esses elementos fazem parte da umidade e são elementos climáticos, assim como o orvalho, a geada, a neve e o granizo. Só lembrando que o orvalho é a condensação do vapor da água, né, sobre o solo. Então, durante as madrugadas frias, nós temos mudança de temperatura. Automaticamente, a superfície terrestre ela pode estar mais quente do que os ventos, e automaticamente eu tenho uma condensação. Então, eu levanto de manhã cedo, muitas vezes a grama está lá molhada, tenho água sobre as folhas, sobre um carro, enfim, é o orvalho. Tá? Então, só lembrando, o orvalho não cai, ele se forma. Tá? É uma coisa bem bacana de a gente relembrar aí. Temos a geada, que é a sublimação do vapor da água junto à superfície. Então, quando eu tenho uma temperatura muito próxima ou baixa de 0 grau, eu vou ter a geada, que é aquele gelinho que se forma. Neve, que é a cristalização do vapor da água no interior ou um pouco abaixo da nuvem. Tá? Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é a chuva congelada. Tá? Então, conforme a gotícula d'água vai caindo, a temperatura mais baixa ela vai se cristalizando. Então, ela vai formando pedrinhas de gelo, que também fazem parte dessa característica da umidade do ar. E o granizo, tá? Que não é granito, é granizo. Granito é uma rocha, é formado por materiais aí de minerais, e eu tenho o granizo, que é o gelo, que se forma por conta das correntes convectivas. Tá? Então, a gente já vai verificar o que são essas correntes convectivas aí. Basicamente, precipitação. Então, precipitação é todo o material que ele vai vir em direção à superfície terrestre. Então, todos os elementos que a gente viu foram precipitações? Foram. E a principal que a gente conhece é a chuva. Tá? Então, hoje temos previsão de chuva? Temos. Para que eu possa ter chuva, eu tenho que ter calor. Por que eu tenho que ter calor? Porque eu tenho que ter umidade. Como eu falei antes, espaços diferentes, características diferentes, chuvas diferentes. Mas, professor, como chuva diferente? Sim, tenho chuva convectiva, chuva orográfica e chuva frontal. O que são essas chuvas convectivas? Basicamente, são aquelas chuvas que ocorrem quando eu tenho um aumento de temperatura e eu tenho muito vapor subindo, tá? E ele vai condensando. Por quê? Ele sobe numa temperatura, automaticamente ele vai resfriar e ele vai precipitar, tá? Então, o ar quente sobe, leva consigo a umidade, condensa e precipita. Isso ocorre muito quando nós vamos para a praia, por exemplo, ok? Em aquela chuva de verão, dá aquela chuva e passa. Logo mais, vocês notam que sobe um vapor do meio da mata, de cima da superfície, do asfalto, enfim. É mais umidade que está subindo e mais condensação a gente vai ter, e pode ser que precipite novamente num curto espaço de tempo, ou nem chova mais naquele dia, ok? Então, chuva convectiva é quando eu tenho esse aumento de vapor aí, ok? Chuva orográfica, também conhecido como chuva frontal, que é chuva de relevo. Isso é um dos fatores que deflagram a seca no Nordeste brasileiro,
Porque vem a umidade do Oceano Atlântico, ok? Vem a umidade, vem a umidade, vem a umidade. Nós temos aqui uma estrutura geológica, que é um relevo, que bem elevado. A umidade vem, como ela tem uma grande quantidade de umidade e a extensão é bem elevada, ela vai precipitar antes de transpor esse relevo. Por quê? Porque a nuvem também pesa, gente. Então, toda a umidade que ela carrega consigo, ela não consegue transpor, tá? Então, a nuvem, quando chega na frente do relevo, do morro, de uma serra, enfim, ela vai ser chamada de barlavento, tá? Que é esse vento com chuva, com as nuvens carregadas de chuva. E o sotavento é quando eu já não tenho mais chuva. Então, isso ocorre no Nordeste brasileiro. Por quê? Quem já foi para lá sabe. No litoral, chove, ok? Mas as nuvens estão tão carregadas e o Planalto de Borborema é tão expressivo e tão vasto que ele faz com que as nuvens carregadas não consigam transpor. Então, não chega a umidade suficiente para chover no Nordeste brasileiro, principalmente no polígono das secas, ok? E chuva frontal, quando tem encontro de duas massas diferentes, massa de ar fria e massa de ar quente. Só lembrando, o ar quente ele é mais leve, ele sobe, e o mais frio, ele é mais denso e ele vai baixar. Então, esse choque dessas massas vai causar esse tipo de chuva, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone, tá? Outra característica, galera, pressão atmosférica. Como eu falei antes, tudo que nós temos sobre a superfície pesa. A água pesa, a rocha pesa e o vento também pesa. Então, toda a estrutura da atmosfera pesa sobre a superfície terrestre. Então, em locais mais elevados, tá, com maior altitude, eu tenho uma menor pressão atmosférica. Já em áreas mais rebaixadas, tá, uma menor altitude, a minha pressão ela é maior, tá? Porque eu tenho uma distância maior percorrida e as gotículas de ar elas acabam se dispersando. Então, basicamente, toda essa massa de gás exerce uma força, uma pressão sobre a superfície, ok? E ela vai ter essa característica. Então, em altitudes mais elevadas, baixa pressão, menor densidade. Ou seja, o meu ar é mais rarefeito. As minhas partículas estão mais concentradas. Por isso que, por exemplo, ao escalar o Himalaia, por mais dos 8.000 quilômetros, 8.848 metros de altitude, não quilômetros, 8 quilômetros e pouquinho, eu tenho um ar mais rarefeito. Então, conforme eu vou escalando, eu tenho que ter os cilindros de oxigênio para mim poder sobreviver lá, respirar o oxigênio, já que lá não tem. Por quê? Porque a minha pressão é menor. Então, o ar está mais rarefeito. Então, automaticamente, um aneurisma cerebral é uma das consequências de você escalar e a pressão atmosférica pode afetar o teu cérebro e ter toda essa questão corpórea envolvida também. Beleza? Altitudes mais baixas, uma alta pressão, menor densidade. Tá? Então, eu tenho outra característica. A gente consegue respirar melhor. Quem já andou de avião sabe, ao decolar, eu tenho uma mudança na minha altitude, eu tenho uma mudança na minha pressão atmosférica. Então, o ouvido tranca. Automaticamente, quando o avião está pousando, ocorre a mesma forma, o ouvido tranca. Por quê? Porque eu mudo de pressão atmosférica. Tá? Se nós analisarmos, tem relação com temperatura, tá? A densidade e o volume de massa de ar, a concentração daquele espaço, que também vai variar. Todas essas características de pressão atmosférica vão ser fatores ponderantes para que eu tenha os ventos, ok? Mas o que são ventos? O vento, basicamente, é o ar em movimento. E ele vai ter origem em decorrência das diferentes pressões atmosféricas, tá? E a temperatura é outro elemento de importante formação para que eu tenha diferentes tipos de vento. Então, nós vamos ver daqui a pouco que em latitudes mais altas ou mais baixas eu tenho uma mudança de alta ou baixa pressão, eu tenho uma mudança de vento, ok? Basicamente, ele se desloca de áreas de altas pressões, tá? Onde existe mais ar, tá? Nós temos ainda as regiões polares, para as áreas de baixa pressão atmosférica, que são áreas mais próximas
da linha do Equador, se dizer assim, ou das regiões tropicais, ok? Áreas mais aquecidas, eu tenho uma baixa pressão, então eu tenho uma região de ciclone, e já em áreas menos aquecidas, onde eu tenho anticiclones, ou seja, eu tenho um centro de alta pressão atmosférica. Nesse esqueminha aqui do lado, a gente consegue visualizar. Então, basicamente, em áreas mais aquecidas, que são áreas de baixa pressão, que eu tenho um Bzinho aqui, ó, todo o vento ele vai girar em direção a esta massa, a esta área que eu tenho aqui. Tá? Então, eu vou formar uma depressão, tudo gira em torno disso. Então, eu tenho a questão ciclonal. Se vocês observarem, ele vai formar um ciclone e ele vai subir. Tá? Então, a chuva orográfica tem essa característica, forma a questão de ascendência do ar, então muitas vezes formada por uma questão ciclonal dos ventos. E já em áreas que são mais frias, vamos utilizar essa expressão, de menor aquecimento, onde eu tenho um clima mais favorável, que não tenho tanta umidade, eu tenho uma questão de anticiclone, representada pela letrinha A, ou seja, os ventos são dispersados, eles são empurrados para áreas mais distantes, ok? Então, toda essa dinâmica de vento está relacionada com a circulação geral da atmosfera. Tá? Se nós observarmos, o nosso planeta Terra tem diferentes latitudes, automaticamente ele tem diferentes movimentos de ares. Então, em regiões mais frias, eu tenho uma característica de alta pressão atmosférica, tá? E em regiões mais próximas à linha do Equador, eu tenho uma característica de baixa pressão atmosférica. Só lembrando que toda essa dinâmica de altas e baixas, de questões de ventos, também estão relacionados com a circunferência do planeta Terra. Então, em áreas mais do Equador, eu tenho uma circunferência maior, eu tenho um direcionamento de vento diferente do que em áreas mais polares ou áreas mais próximas aos trópicos, ok? Então, eu tenho basicamente uma movimentação de ar, tá? De massas de ar, de pressão diferente, de temperatura diferente. Basicamente, eu tenho ventos regulares. O que são esses ventos regulares? São ventos constantes, zona de alta pressão ou zona de baixa pressão. O que seriam isso? São ventos, basicamente, ventos alísios e contralísios. O que seriam ventos alísios? São aqueles ventos que eles são direcionados do trópico, tá, em direção à linha do Equador. Então, se vocês observarem, eles estão voltados para a região oeste aqui do planeta Terra. Só lembrando que o nosso planeta ele vai girar de oeste para leste. Por isso que eles estão direcionados para a parte oeste, ok? Então, esses são os ventos alísios. Se vocês observarem nesse esqueminha de baixo, eu achei ele bem importante de colocar. Muitas vezes ele fica um pouquinho pequenininho, mas dá para entender, ok? Então, áreas de alta pressão, como é o caso aqui de 30 graus de latitude, eu tenho o vento alísio direcionado à linha do Equador, tá? Que eu vou ter uma ascensão dessa umidade, que ao subir uma determinada camada, ele vai fazer um movimento contrário. Por que ele faz um movimento contrário? Porque eu tenho precipitação nas áreas mais próximas da linha do Equador. Eu tenho um aumento de vapor, eu tenho um aumento de temperatura e eu tenho um aumento de precipitação. Principalmente se eu estou em regiões com bastante floresta, com bastante água, tá? Então, são elementos bem importantes para que eu tenha um aumento de precipitação, de evaporação, evapotranspiração. Então, quando ele retorna, tá? Porque o vento já perdeu toda aquela característica de umidade, ele está mais leve, eu chamo de contralísio. Então, o movimento alísio é quando ele vai junto que tem de umidade, sobe, precipita, faz o contorno como contralísio. Tá? Então, ele vem em direção à linha do Equador, precipita aqui e retorna através dessas células, tá? Células de ar. Então, por exemplo, aqui, ó, célula de Hadley é aquela que vem com o vento alísio, basicamente o contralísio é o seu retorno. Então, zonas equatoriais são zonas de baixa pressão atmosférica, ok? E que eu tenho uma temperatura diferenciada aqui que eu posso encontrar. Então, eu tenho isso tanto na parte do hemisfério norte como na parte do hemisfério sul, ok?
Então, aqui das partes polares, eles se direcionam para as regiões de latitude 60 graus, por exemplo. Em contrapartida, eu tenho os ventos do oeste que direcionam contra aos ventos que estão de 30 a 0 graus voltados para a linha do Equador. Então, se vocês acompanharem as flechinhas, vocês vão ver essas mudanças. Então, todos esses movimentos estão relacionados a isso, ok? Efeito Coriolis. O que é esse efeito Coriolis? É este efeito que eu tenho da mudança de movimento das regiões mais próximas ou mais distantes da linha do Equador. Tá? Então, quanto mais próximo do Equador, eu tenho uma circunferência diferente. Eu tenho uma velocidade de girar o meu planeta mais rápido do que nas áreas próximas aos trópicos. Ou seja, elas, como tem a questão mais esférica, tudo que está na região central, ele vai girar mais rápido. Então, essa diferença de velocidade causa o efeito Coriolis. Então, muitas vezes, ele vai acumular muito vento, muita umidade nessa regiãozinha voltada para oeste, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a interferência do movimento na rotação da Terra, que é a velocidade com que ela gira, ok? E ventos periódicos, então, que nós vamos encontrar características diferentes. Clima de monções, principalmente no sul da Ásia, ciclones extratropicais, tropicais, furacões, tufões, brisas e ventos locais, que são ventos diferentes e ocorrem em períodos diferentes. Então, temos a questão da brisa, tá? Marítima ou terral, que a gente, quem foi já para a praia, quem foi para o litoral sabe que nós temos diferentes tipos de vento. Então, durante o dia, a água ela vai aquecer mais tarde do que a areia. Então, todo o calor, o ar quente, ele é ascendente, ele vai se direcionar para a região das águas, dos mares, e ele vai transpor e vai levar um vento mais úmido, muitas vezes é mais fresquinho. Ele faz o ciclo de novo, ele vem, chega aqui na areia, ele vai aquecer e vai subir. À noite é o contrário, tá? Então, a superfície terrestre ela esfria mais rápido e ela vai empurrar o vento em direção ao mar. Então, automaticamente, eu tenho aquela brisa, aquele ventinho diferenciado. Para quem já foi para a praia sabe o que é isso, tá? Então, vale muito a questão de temperatura. O frio ele vai ser mais pesado e ele vai empurrar o ar quente e vai formar uma célula de ida e volta. Perfeito? Vou pular isso aqui para nós ir mais rápido. Só lembrando que nós temos El Niño e El Niño. Então, nós estamos aí com uma característica de Laninha se aproximando. Nos próximos dias, a gente vai notar que nós teremos um mês de novembro mais seco por conta da Laninha. O que é a Laninha? Ela é o resfriamento da água do Pacífico. Então, nós temos uma das características principais da Laninha para nós no sul é seca, tá? Aqui, ó. E para a região centro-norte do Brasil, um volume de precipitação maior, tá? Então, por que ocorre a Laninha? Porque eu tenho os meus ventos alísios mais intensos. A minha célula, onde ela se forma, minha célula de ar, ela fica mais extensa. Por causa da evaporação e os movimentos ascendentes que vão gerar essas nuvens. Elas ficam mais prolongadas, eu tenho menos vapor. Tá? E já o El Niño é diferente. O El Niño é o aquecimento da água do Pacífico. Automaticamente eu vou ter mais vapor d'água. Para nós, o que o El Niño faz? Na região centro-sul, precipitação. Tá? Então, nós temos um aumento aqui de chuva. E já nas partes centro-norte do território brasileiro, eu tenho um aumento de seca. Eu tenho uma estiagem mais prolongada. Então, acredita-se que agora, neste mês que a gente está mesmo aqui, a Laninha ela vai ser mais favorável no nosso território na condição de seca, de estiagem, menor precipitação, ok? Deixa eu ver o meu horário aqui. Gente, eu vou passar, porque eu acho que não vai dar tempo, depois de qualquer coisa eu volto para as questões, perfeito? Outra característica agora do clima, os fatores climáticos, para me entender diferentes tipos climáticos aqui, ó, eu tenho antes a gente viu os elementos que compõem o clima. Agora a gente vai ver os fatores que podem fazer com que ele mude, ok? Que é a latitude. Quanto mais próximo ou mais distante da linha do Equador, eu vou ter uma característica diferente,
tá? Só lembrando que 0 grau na linha do Equador, 90 graus norte e 90 graus sul, ok? Altitude também influencia? Influencia. A mais ou menos a 40 quilômetros que eu vou aumentando, que eu vou subindo, eu tenho uma diminuição de 0,6 a 1 grau, dependendo da área que eu esteja, ok? Então, a temperatura ela vai diminuindo. Por isso que eu tenho o ar mais rarefeito. No cume das montanhas, muitas vezes eu tenho neve que se formou, tá? Então, são esses elementos que são bem importantes e relevantes da gente compreender. Se a gente for lá para o Himalaia, nós vamos ver que na parte mais do sopé da montanha é uma área desértica, ok? E nós observamos um volume bem expressivo de gelo se formando no cume da montanha em decorrência da altitude, da mudança de pressão e das baixas temperaturas, ok? Maritimidade, então nós temos aí a água de influência, quanto mais próximo das regiões litorâneas o meu ar é mais úmido, eu tenho uma menor amplitude térmica, ou seja, eu não tenho uma temperatura mínima tão baixa, ok? Eu tenho uma temperatura alta, bacana, razoável, e a mínima não tão baixa, como se eu tivesse, por exemplo, mais dentro do continente, que daí é outra característica de continentalidade. Então, maritimidade mais próximo do mar, de grandes porções de água, dá para se dizer assim, e a continentalidade em regiões mais adentro do continente, então distante de mar, de oceanos e de grandes lagos. O ar ele fica mais seco, porque eu não tenho essa umidade do mar, e eu tenho uma amplitude térmica maior. Por quê? Durante o dia a temperatura, por exemplo, se nós pensarmos em deserto do Saara, parte continental, basicamente, tem uma temperatura máxima bem alta e uma temperatura mínima à noite bem baixa. Então, durante o dia, 45, 48 de sensação térmica, e durante a noite tu vai encontrar 1, 2, 5 graus de temperatura. Por que isso ocorre? Porque eu não tenho umidade. A umidade ela faz com que eu tenha um aumento de temperatura. Então, como eu tenho pouca água, eu tenho uma amplitude térmica maior. Então, durante o dia 40 e durante a noite 5. A minha diferença é de 35 graus. Se eu estou próximo ao mar, eu tenho lá 27, basicamente de máxima, e eu vou encontrar lá, põe lá 20 de mínima, bem loucão assim. Eu vou ter 7 graus, que é a minha amplitude, por isso que eu falo menor e maior, ok? Dentro dessas características, desses fatores, eu preciso compreender um negócio chamado massas de ar, tá? O que são essas massas de ar? É uma grande porção, tá, de ar de condição atmosférica que vai levar características do espaço onde se forma para o espaço para onde ela é direcionada, tá? Então, nós temos aí temperatura, pressão e umidade, que dependendo do local onde essa massa vai se formar, ela vai levar uma característica diferente em decorrência da estação que eu esteja, basicamente. Então, nós temos algumas massas de ar de influência no território brasileiro bem relevantes. Por exemplo, massa equatorial continental, tá? Aqui, ó, E de equatorial, C de continente. Então, ela é essa massa aqui, ó. Tá? Notem que durante o verão ela tem uma expressividade muito grande. Ela abrange muitas áreas. Por quê? Porque eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho um aumento de vapor. Então, essa massa ela vai ser quente e úmida. É a única massa de ar formada na região continental, tá? Que ela tem umidade. Por quê? Porque ela se forma sobre a floresta amazônica. Então, ela vai levar ventos e umidade para áreas de longas distâncias, como, por exemplo, o sudeste, pode influenciar aqui na região sul também, dependendo da condição que ela esteja. Então, massa equatorial continental, só lembrando, equatorial quente e equatorial úmida, e continental quente. Por quê? Porque tem influência da floresta amazônica. Já a massa equatorial atlântica, ela vai levar consigo, então, a umidade, e ela vai ser quente por estar
na região equatorial. Então, ela vai levar a umidade do oceano em direção ao continente. Então, muitas vezes, ela vem com uma umidade exorbitante, uma força muito grande, por exemplo, e ela se perde antes de chegar, no caso do polígono das secas, aqui no Nordeste brasileiro, por conta do relevo que nós falamos antes aí. Então, também impacta muito nessa questão. Massa equatorial atlântica, ok? Massa tropical continental. Essa aqui, ela está formada na região tropical continental. Então, ela é uma massa quente e seca. Também é responsável, muitas vezes, pelos períodozinhos de menor estiagem que a gente tem. Ela vai ser formada na região do Chaco paraguaio, que é o Pantanal paraguaio, e ela pode levar, muitas vezes, tornar-se um prolongado um pouquinho o período das secas na região centro-oeste do Brasil, por exemplo, e favorecer as queimadas. Então, ela pode influenciar nessa questão também, ok? Massa tropical atlântica se forma no oceano e vai levar umidade para as regiões continentais. Notem que nós temos uma massa aqui embaixo azulzinha, que essa é a mais jaguara de todos. Por quê? É a massa de ar que leva frio e umidade. Então, quando nós que estamos aqui na região sul, nos defrontamos com essa massa, as nossas temperaturas caem lá embaixo, tá? E ela tem um peso maior, então ela vai empurrar-se em direções mais altas. Então, note que durante o verão ela não chega com tanta expressividade. Por quê? Porque nós temos uma mudança no movimento terrestre. Então, por conta da obliquidade da Terra, em épocas de verão, eu vou estar com a face do nosso território voltada mais em direção ao Sol. Já nas épocas de solstício do inverno, nós temos o oposto. Então, ela vai ganhando força e ela vai levando a sua marca para outras regiões do território brasileiro. Pode chegar até no Nordeste do Brasil, como pode chegar na região norte do Brasil. Só que, claro, conforme ela vai subindo, ela vai perdendo força. Então, ela vai chegar muitas vezes aqui em cima com uma temperatura mais alta, mas com uma umidade bem razoável. Então, ela pode levar chuva, por exemplo, a áreas do Nordeste, a áreas centro-sul, porque ela vai levando consigo a umidade formada sobre o Oceano Atlântico. Como que essa umidade ela vai se formar? Porque eu tenho correntes marítimas. O que são correntes marítimas? Porções enormes de água que vão levar características dos ventos que sopram nessas regiões também, tá? Então, hoje, se nós observarmos esse mapa, nós podemos verificar que nós temos colorações diferentes das setinhas. Essas colorações refletem o azul com correntes frias e vermelhas com correntes quentes. Então, direcionados das regiões polares às regiões tropicais, saem as massas, as correntes frias. Quando elas chegam em determinada latitude, mais próxima da linha do Equador, elas vão aquecendo e vão mudando a característica desta massa de ar. Então, automaticamente, elas vão voltando e fazendo esse movimento ciclonal. Então, por exemplo, corrente de Humboldt, que chega aqui nessa região, ó, ela é uma corrente de ar fria, responsável por conta do deserto do Atacama, tá? Porque ela não deixa com que a umidade chegue ao continente, ela carrega consigo e faz com que precipite na região do Oceano Pacífico. Conforme ela vai subindo, ela vai tornando-se quente e ela vai virando uma corrente sul-equatorial. Mas agora ela vai receber esse nome porque ela vai ser uma corrente marítima quente, tá? Da mesma forma, com uma corrente de Benguela, que vai ser responsável pelo deserto do Kalahari, que está aqui na África. Então, ele vem com essa corrente fria, afasta a umidade da região continental, não deixa a umidade transpor e precipitar, e ela vai subindo em direção à linha do Equador e ela vai se tornando uma massa de ar quente, ok? Então, todas essas massas, essas setinhas, se elas estão próximas, por exemplo, aqui é o deserto do Atlas, se eu não me engano, que está nessa regiãozinha aqui, assim como o deserto do Saara, nós temos outros desertos com definições diferentes, que agora eu não me recordo, aqui na América do Norte, nos Estados Unidos também tem a região mais desértica aqui, ó, que ela vai ter, por exemplo, uma influência da corrente da Califórnia, que ela vai ser uma corrente fria, afasta-se toda essa característica de umidade e não permite com que haja precipitação,
ok? Então, no território brasileiro, eu não tenho uma corrente de ar fria que vai influenciar na minha corrente marítima. Eu tenho todas elas quentes. Então, por isso que eu tenho um aumento de precipitação nas regiões litorâneas do território brasileiro, ok? Fatores que vão influenciar no clima, então, bem importantes. Vegetação, tá? Quanto mais árvore eu tenho, mais vapor eu vou produzir. Automaticamente, se eu estou mais próximo da linha do Equador, eu tenho um aumento da temperatura, vai evaporar, vai formar-se a condensação e precipitar no formato de chuva, ok? A ação do ser humano, então, ação antrópica, nós temos esse aquecimento identificado por quê? Porque tem um aumento da emissão de gases do efeito estufa, então CO2, metano, CFC, ok? Então, tem o desmatamento, que isso é algo bem corriqueiro, que está ocorrendo demasiadamente, não só no Brasil, mas em outras partes do globo, por conta desse aumento da temperatura, que vai refletir, então, em queimadas, que automaticamente é uma forma de eu desmatar o espaço, mas bem pior, porque junto a ela eu formo um volume muito grande de destruição da fauna, da flora, né? Então eu tenho esse aumento de emissão de gás na atmosfera, e eu tenho uma dinâmica bem triste porque eu acabo impactando até no solo. Então essas queimadas também são pontos bem desfavoráveis. Atividades industriais, o volume do aumento de indústrias é outro fator bem relevante. Então, a China, hoje, nós temos uma diminuição na emissão de gases nos últimos anos, tá? Nós tivemos aí um aumento do volume de indústrias a partir da Revolução Industrial, seguindo as fases delas, os aumentos industriais, o aumento de liberação de gases na atmosfera, a queima de combustíveis fósseis, de carvão, do petróleo, enfim. Então, esse aumento da temperatura em áreas mais industrializados, como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos, impacta muito na questão climática, ok? E a questão da agropecuária. Ah, professor, mas a agropecuária influencia no clima? Sim. A pecuária, por exemplo, é uma das principais responsáveis pela liberação do metano, que é um dos gases que causam o efeito estufa. O que esse metano tem de influência? O arroto e os gases do gado, tá? Eles têm um volume de metano bem expressivo. Então, ele acaba impactando nessas práticas de destruir as partículas do ozônio. Então, esse metano também é liberado pela pecuária, pelo gado, enfim, ok? Vou pular que não vai dar tempo. Gente, clima. Então, olhem para esse mapa, observem cores diferentes. Cada cor com clima diferente. Então, mais próximo da linha do Equador, o predomínio de climas equatoriais. Quanto mais distantes, eu tenho climas mais tropicais e até mesmo subtropicais. Como nós falamos antes, a altitude influencia? Influencia. Então, eu vou ter climas mais frios, polares, frios de montanha, quanto mais próximos às áreas mais de maiores latitudes, áreas polares, então o frio é bem extremo, ok? Daí eu tenho climas polares, frios, tropicais, subtropicais, áreas semiáridas, áreas desérticas. Então, todos esses climas são de influências diferentes, tá? Mas voltado ao território brasileiro, nós temos os principais climas da nossa região. Como nós observamos antes, o território brasileiro tem o maior predomínio nas áreas intertropicais. Então, automaticamente, eu vou ter áreas mais aquecidas. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais aquecida ainda. Por quê? Porque ela tem uma baixa amplitude térmica. Ou seja, eu não tenho um frio como o nosso. O frio deles vai ser lá uns 17, 18 graus de mínima. E de máxima de 28, 29, 30, dependendo o dia e dependendo do volume de precipitação também. Então, eu tenho essa mudança de temperatura. Mas relevo, altitude, massa de ar e corrente marítima vão influenciar no nosso clima. Perfeito? Primeiramente, o clima equatorial. Então, já diz equatorial de Equador. Então, essa área aqui, tá? Predomínio da área esverdeada. Então, tem influência das massas equatoriais continentais e da equatorial atlântica. Chuva, basicamente, durante todo o ano. Tá? Eu tenho uma baixa amplitude e uma temperatura elevada. Então, a média de máxima que eu vou ter aqui ó, é 26 graus. Isso, basicamente,
diuturnamente. Tá? Manhã, tarde e noite as temperaturas são bem elevadas. Existem em áreas que nós temos chuva todo dia, tá? Principalmente da região amazônica. Todo dia vai precipitar, ok? Porque eu tenho muita umidade no ar. Climas tropicais, então, nós temos uma estação de seca, que é mais nas épocas do inverno, e outra mais chuvosa, que é na estação do verão. Então, eu tenho uma influência das zonas de convergência intertropical, ou seja, eu tenho um direcionamento de ventos nessas áreas aqui, tá? Então, nós temos de lilás, nós temos aqui o roxinho, e nós temos o verdinho aqui, que são áreas tropicais, mas que vai ser de altitude, litorâneo ou típico, basicamente tropical aí, que por estar dentro dos trópicos. Então, tenho temperaturas mais quentes, amplitudes variando de 5 a 7 graus, em decorrência das massas que vão ter. Então, por exemplo, eu vou em áreas de maior altitude, por exemplo, aqui, ó, tropical de altitude, acima de 800 metros, eu tenho uma massa polar atlântica e uma massa tropical atlântica. Tenho frio e eu tenho muita umidade, então eu tenho muita chuva no verão, ok? Temperatura mais amena, posso ter geada porque a temperatura pode ser mais baixa por conta da minha altitude. Já nas regiões mais litorâneas, eu tenho uma concentração maior de chuva no inverno. Por quê? Porque eu tenho um direcionamento, uma mudança de temperatura. Ou seja, a massa tropical atlântica vai causar essas chuvas mais intensas, porque eu vou ter choque de temperatura. Então, eu vou ter precipitação em decorrência disso. Temperatura média de 18 graus e tenho chuva orográfica nessa regiãozinha aqui, que é aquela chuva que vai acender a umidade. Temperatura mais quente vai fazer com que acenda-se essa umidade aqui. Clima subtropical, que é esse que a gente vive. Então, estamos abaixo do Trópico de Capricórnio. Nós temos chuvas bem distribuídas, uma influência muito grande de uma massa polar atlântica. Eu tenho uma elevada amplitude térmica, porque eu tenho uma temperatura máxima e uma mínima com uma distância bem grande. Tá? Então, cerca de 11 graus centígrados é a minha diferença da amplitude térmica. Vou encontrar geada, nevasca e tornado. Ok? E as temperaturas médias são de 18 graus. E este aqui que eu havia esquecido, que é a região semiárida brasileira, que é onde nós temos o polígono das secas, que basicamente eu tenho um nível de precipitação muito baixo, um índice pluviométrico bem baixinho, então mais ou menos 600 milímetros de chuva no ano. Então todos os elementos que ali estão contribuem para que essa pouca quantidade de chuva ocorra. Como nós falamos, tem relevo, tem vegetação, tem água através dos rios que também pode impactar. Tá? Então, uma massa polar atlântica no inverno ela pode levar chuva para essa regiãozinha aqui, ok? Temperatura não é tão baixa porque ela vai se perdendo. Basicamente, ela vai ficando mais leve e vai levando consigo a chuva. Então, basicamente, a chuva é escassa e as temperaturas bem elevadas. Como que eu consigo ler isso aí? Através de um climograma. O que é o climograma? Um gráfico, ok? Então, se eu observar nesta região do meu gráfico, eu tenho uma informação de precipitação através de milímetros de chuva, e nesse lado do meu gráfico eu tenho a questão de temperatura. Então, a linha vermelha representa a temperatura e o gráficozinho de barra representa a minha quantidade de chuva. Então, por exemplo, nos meses aqui de janeiro, fevereiro, março, abril, eu tenho um volume de chuva bem maior, mas eu tenho uma questão de temperatura mais amena, mais baixa, tá? Já em épocas de menos precipitação, eu tenho uma temperatura mais elevada. Então, por exemplo, isso aqui é um climograma de Manaus. Então, notem que nas épocas que nós estamos aqui, basicamente, verão, né? Que nós estamos aqui saindo da primavera, entrando no verão, começando no outono, eu tenho um volume maior de chuva, mas a minha temperatura não é tão alta. Automaticamente no inverno a minha temperatura ela sobe um pouco, mas eu tenho menos chuva, tá? Então vai deflagrar esses baixos índices aqui durante este período. Perfeito? Isso é um climograma, ok? Galerinha, uma questão que eu acho que é bem pertinente, que é o, deixa eu ver, acho que fecha aqui, tá? Então nós temos essa questão 59 do Enem que traz essa pergunta. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma
apresentam um clima típico da seguinte cidade. Então, para que nós possamos ler, nós temos diferentes informações. Então, temperatura e chuva, ok? As principais cidades: Sydney, Cidade do Cabo, na África, Barcelona, Moscou e Mumbai, na Índia. Uma coisa que já mata a charada para nós verificarmos: a temperatura mínima, menos 10 graus. Descarto Cidade do Cabo, descarto Sydney e posso descartar Mumbai. Por quê? Porque se nós observarmos o período em que a temperatura está menos 10 graus, é um período em que nessa regiãozinha aqui, nós estamos no verão. Então, automaticamente, eu não vou encontrar menos 10 graus. Ok? Então, eu já vou descartar isso aqui também. E, para nós, nessa época, nós teríamos mais chuvas, o que é o oposto aqui, porque as chuvas elas estão aumentando nessa épocazinha aqui, ó, que no caso seria um inverno aqui para nós. Né? Então, eu tenho um aumento de temperatura nessa época que para nós é inverno, para ele seria verão. Então, é de uma área voltada do hemisfério norte. Então, eu posso pensar entre Barcelona e Moscou. Aqui eu descartei Cidade do Cabo, descartei Sydney e descartei Mumbai. Então, Barcelona, afetado por massa de ar seco. Se eu tivesse sendo afetado por uma massa de ar seco, eu não teria uma condição pluviométrica maior nestas épocas aqui, ó. Tá? E lembrando que eu tenho uma influência de massas de ar úmida na região de Barcelona, muitas vezes por conta do mar Mediterrâneo, que leva a característica climática daquela região. Então, eu tenho um aumento de umidade, um aumento de temperatura em partes diferentes, claro, com os elementos que vão compor aquele espaço, tá? Mas eu posso descartar essa região por conta de massa de ar seco. E outra, nós temos temperaturas bem baixas. Quanto mais baixa essa temperatura, eu estou mais distante da região da linha do Equador. Então, eu posso deixar Moscou como uma das opções. Por quê? Influenciado pela localização geográfica de alta latitude. Ou seja, aqui é 0 grau, tá? Aqui é 90 graus. Então, eu estou numa região, basicamente, aí de 70 a 80 graus de latitude. Se eu não me engano, não tenho 100% de certeza dessa latitude aqui, mas ela está bem mais distante, por exemplo, do que Barcelona, ok? Então, a resposta certa aqui é Moscou, que é a questão número E, tá? Então, são algumas charadinhas que essas questões elas vão trazer para nós e que são importantes que nós consigamos ler desta forma. E muitas vezes eu mato a charadinha sem muitas vezes ler toda a pergunta. Perfeito? O meu horário acho que está afunilando. Eu queria agradecer a participação de vocês. Me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa. Como eu falei para vocês, o chat fica difícil. Nas outras aulas a gente também não conseguiu responder, mas a gente tinha a Carol para nos auxiliar. Caso alguém tivesse alguma dúvida, a gente poderia esclarecer. Beleza? Caso alguém tenha alguma preocupação, alguma dúvida, alguma questão específica, pode me chamar no particular, que assim que eu conseguir, eu respondo para vocês. Espero me fazer entender desta forma e me coloco à disposição. Beleza? Uma boa prova para todo mundo. Eu acredito que todos têm capacidade, mas o esforço e a dedicação são bem importantes para que todos tenham êxito, logrem êxito na sua avaliação. Ok? Um abraço, uma boa noite e boa sorte para vocês. Até mais.